Exercício 1.15 do BIR, terceira edição. Cada uma das hastes de ligação AB e CD tem uma seção transversal retangular uniforme de 6,3 vezes 25,4 milímetros e está ligada à barra horizontal BCE por pinos de diâmetro igual a 10 milímetros. Considerando que a tensão normal média de ambas as hastes não exceda 170 MPa, determine a máxima carga que pode ser aplicada no ponto E se esta carga é dirigida, letra A, verticalmente para baixo e letra B, verticalmente para cima. Então nós vamos dividir o exercício em duas partes. A letra A força está aplicada verticalmente para baixo, desta forma. Então, nesse caso, a gente tem reação RC para cima e RB para baixo. Lembrando que eu posso considerar para esta barra e para esta barra simplesmente um vetor em forma de reação. Uma outra coisa que eu tenho que observar é se essas barras de ligação, quando elas estão sendo interligadas por pinos, se elas tendem a tracionar ou comprimir. Porque quando existe tração nessas barras e a gente está calculando tensão normal, a gente tem que descontar a área do furo, ou seja, a área de maior tensão é a seção onde tem, a seção de corte onde tem o furo. E quando a gente está comprimindo essa barra, a gente não precisa descontar que o próprio pino ajuda na absorção da tensão, então a gente simplesmente considera o valor total da área. Nesse primeiro caso, a gente tem uma força aplicada aqui para baixo, então quando a gente aplica essa força aqui, acontece isso, tem uma tendência de acontecer isso. Ou seja, esta barrinha aqui é tracionada e esta barrinha aqui é também tracionada. Então existe uma tração aqui e aqui. Então na letra A a gente considera tração em ambas as barras. Voltamos aqui então para o exercício e de modo geral o que o exercício pede é o máximo valor que pode ser aplicado aqui no ponto E, ou seja, o valor de P, para que a força aqui e aqui não gere uma tensão que exceda 170 MPa. Daí um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é calcular a força máxima que pode ser aplicada aqui e ser aplicado aqui, para depois relacionar essa força com P e encontrar o máximo P para todas as situações. A gente sabe que tensão é igual força sobre área. A gente tem o valor da tensão máxima que pode ser aplicada. A área a gente consegue calcular, porque foi dada a seção. Só lembrando que para a letra A gente tem tração aqui e tração aqui. Então a área, quando a gente vai calcular, a gente tem que fazer base menos diâmetro vezes altura, retirando o espaço do furo, que quanto menor a área, maior a tensão. E no caso da tração, a menor área é na seção onde a gente tem um furo, conforme eu já comentei anteriormente. Então a forma da nossa área fica base menos diâmetro vezes altura. Lembrando que a base vale 25,4, a altura vale 6,3. Então, substituindo esses valores na fórmula, temos base, que vale 25,4, menos o diâmetro, que vale 10, vezes a altura, que vale 6,3. 25,4 menos 10 vezes 6,3. Temos 97,02 milímetros quadrados, que é a área que gera a maior tensão nas duas barrinhas. Substituindo esses valores aqui, então, fica 170 megapascal, que é igual à força que eu quero saber, dividido pela área. Força vai ser 170 vezes 97,02.
0,02. Ou seja, a máxima força que eu posso aplicar aqui e aqui, de acordo com o P para baixo, na vertical, é 16.493,4. Então agora eu tenho que relacionar esse ponto com esse e esse com esse para achar o máximo valor de P. Para isso, inicialmente eu vou fazer somatória de momento no ponto B, que é igual a 0. Então eu venho daqui até essa primeira força, sentido de rotação horária positivo, ou seja, RC que multiplica a distância, 250. Depois eu venho daqui até essa segunda força, sentido de rotação horário negativo, menos P que multiplica a distância, que é a soma das duas, que é 630, que é igual a 0. O RC é o próprio valor de F, que é a máxima força que pode ser aplicada nas duas barras. Então, substituo esse valor aqui. 16.493,4 vezes 250 menos 630P, que é igual a 0. Resolvendo, a gente tem um valor de P, que vai ser 16.493,4 vezes 250 dividido por 630. Então, eu chego no valor de P com relação ao ponto C, que é 6.545. Quando eu aplico 6.545 aqui, eu gero um esforço de 16.493,4 aqui, ok? Agora a gente tem que achar o máximo P para esse ponto, que o menor valor de P é o que eu posso aplicar no meu exercício, certo? Para isso a gente faz somatória de momento agora no ponto C, que é igual a 0. Então fixo o ponto aqui, vou daqui até a primeira força, tem um sentido de rotação, nesse caso anti-horário, que é positivo, então mais RB, que multiplica a distância, 250, daqui até aqui. Depois eu venho do ponto C até o meu P, sentido de rotação horário negativo, ou seja, menos P, que multiplica a distância, daqui até aqui é 380. Tudo isso tem que ser igual a 0. O RB é o mesmo valor de RC, que é 16.493,4. Então, substituo esse valor aqui. 16.493,4 vezes 250 menos 380P. Calculando isso, então, fica 16.493,4 vezes 250 dividido por P, que é 380. Então, eu acho um P com relação ao ponto B agora. Portanto, aplicando um P de 10.850 newtons aqui, eu vou gerar 16.493,4 aqui. Daí, a gente tem para o ponto B o máximo valor de P sendo esse, e para o ponto C o máximo valor sendo esse. Portanto, nossa resposta está aqui, 6.545 newtons. Vou repetir o mesmo procedimento agora na letra B, só que na letra B eu tenho uma força aplicada para cima na vertical. Quando eu aplico essa força, eu tenho a tendência de ocorrer isso aqui, E com isso eu vou comprimir essa barrinha e vou comprimir essa barrinha. E aí a gente tem compressão nos dois casos e a gente utiliza para efeito de tensão a área total da seção, ok? Basicamente é isso que vai mudar de um exercício para o outro. Voltamos aqui para o exercício, letra B. Então a gente tem a aplicação desta força, a gente tem uma reação aqui para baixo e uma reação aqui para cima. Primeiro passo, novamente,
calcular a força máxima que pode ser aplicada aqui e lá. E para isso a gente precisa da área. Então, a gente vem aqui e calcula a área. Lembrando que para esse caso a gente considera a área como um todo, ou seja, base vezes altura. Então, a área é igual base, que é 25,4 vezes a altura, que é 6,3. 25,4 vezes 6,3. 25,4 vezes 6,3. Então, na letra B, a área é 160,02. Substituindo aqui, então, a gente tem tensão igual a 170, que é igual a força, que eu quero saber, dividido pela área. Calculando essa força, temos 160,02 vezes 170, 27.203,4, que é a força máxima que eu posso ter, então, em C e em B. Relacionamos agora o ponto B e o ponto E, e o ponto C e o ponto E. Da mesma forma, fazendo momento, primeiro a partir do ponto C, que é igual a 0. Então, fixo o ponto aqui. Venho daqui até a força B. Rotação no sentido, tendência de rotação no sentido horário negativo. Menos RB, que multiplica a distância, 250. Depois eu venho daqui até o ponto P, sentido de rotação anti-horário positivo, mais P, que multiplica a distância, 380, que é igual a 0. Para RB a gente considera a força de 27.203,4, então menos 27.203,4 vezes a distância 250 mais 380p, que é igual a 0. Calculando isso, a gente encontra o valor de P para essa situação, que vai ser 27.203,4 vezes 250 dividido por 380. Então, quando eu aplico uma força em P de 17.896, eu gero lá no ponto B 27.203,4. Faremos agora a somatória de momento com relação ao ponto B, que é igual a 0. Então, vamos vir daqui até aqui. Sentido de rotação, horário negativo, menos RC, que multiplica a distância, 250. Depois, daqui até o P, sentido de rotação anti-horário positivo, mais P, que multiplica a distância, daqui até aqui, a soma das duas vai dar 630, que é igual a 0. RC, da mesma forma que o RB, vale 27.203,4. Substituo aqui, menos 27.203,4 vezes 250 mais 630p, que é igual a 0. Portanto, eu encontro um valor de P que vai ser 27.203,4 vezes 250 dividido por 630, 10.795 newtons. A resposta da letra B é o menor valor de P, que é 10.795 newtons.